eu vou dar uma pausa naqueles vídeos sobre aristocracias e suas origens. Vou voltar a esse tema no próximo vídeo, talvez no próximo imediato, não sei ainda. Mas hoje eu vou abordar um outro assunto que abrange essas situações, duas situações que estão ocorrendo simultaneamente. Em primeiro lugar, a possibilidade de que muitas pessoas estão achando que vai haver uma guerra, uma nova terceira guerra mundial, que vai começar com Estados Unidos e China. E segundo, há o estado de extrema subversão em que se encontra os Estados Unidos da América. Esses dois assuntos, eles se juntam quando nós examinarmos o passado. Da onde veio isso? Em primeiro lugar, bom, antes de fazer a retrospectiva que eu vou fazer, eu quero dizer o seguinte: eu não estou acreditando, claro, eu não sou vidente, não tenho a menor, nem profeta, então eu não tenho a menor dúvida, menor certeza do que vai acontecer, tenho dúvidas. Mas eu não creio que vai haver guerra. Não guerra nessas proporções. Porque as guerras, isso eu já disse várias vezes e vou continuar dizendo, as Nações Unidas foram criadas para manter o mundo sempre em guerra, porém em pequenas guerras, e evitar uma terceira guerra mundial. Mas se não houver nenhuma guerrinha, para que existem as Nações Unidas? Acabava a necessidade. Então, eles incrementam as pequenas guerras. Eu não acredito que vai haver uma guerra destas proporções. Pode haver uma ou outra, mas não creio, porque a China não tem condições militares ainda de enfrentar os Estados Unidos. Não tem. É apenas uma potência regional que está seguindo aquele conselho do seu próprio grande general do passado, Sun Tzu, naquele livrinho A Arte da Guerra, em que ele dizia: se você está forte, mostre-se fraco para o adversário atacá-lo e você ganha a guerra. Se você está fraco, mostre-se forte, porque assim o adversário tem medo de atacar e você não perde. A China está fazendo exatamente isso. A China é fraca, militarmente falando. Ela está se armando, mas ainda é muito fraca para enfrentar os Estados Unidos. Não tem chance disso. Então ela tem que se mostrar muito forte. Foi o que eu falei esses dias num outro programa, em que saiu em todos os jornais do mundo. China mobiliza seus 2 novos porta-aviões. São os únicos que ela tem. Não são 2 novos. Em primeiro lugar, são velhos. Um deles é velho. E são imitações dos velhos, como o admiral Kuznetsov, russo, que deram para a China como é que se diz, a planta, e a China produziu lá o Liaoning. E tem um outro, e agora está saindo, parece que um terceiro. Esse sim seria, por ele dizer, seria um novo. Mas vamos ver como é que a China se tornou uma potência. Mesmo que não uma potência da mesma altura dos Estados Unidos, mas uma potência regional bastante respeitável. E que está se armando e que tem que ser, se o mundo livre quiser não ser dominado pela China, terá que tomar providências e urgentes, porque a China está se fortalecendo, e principalmente através da guerra cibernética. Por exemplo, o Brasil está por um fio de perder totalmente a aliança com os Estados Unidos da América, que já ofereceu montar toda a estrutura 5G aqui no Brasil, desde que o Brasil afaste a Huawei, que todo mundo sabe que não passa de um instrumento de espionagem da Comissão Central Militar do Partido Comunista Chinês. Bom,
uma retrospectiva se faz necessária. Uma retrospectiva a tempos muito parecidos com esse atual. Tem que escolher um ponto de partida, né? Escolher 1968. Porque tem importância para a recordação daqueles tempos, tem importância para como as coisas vieram a acontecer e chegaram ao ponto de hoje. 1968 foi um ano, se vocês acham que os Estados Unidos está bagunçado agora, e está, quem não viveu 68 não sabe o que foi aquilo. 68, 67, 65, 70, 72, tudo essa é aquela final da década de 60, início da década de 70, perdão. Eu sem querer disse a verdade. Sem querer, foi até o início da década de 80 com a eleição de Ronald Reagan. Mas não vamos chegar lá. Em 1968 houve eleições nos Estados Unidos. O presidente era Johnson, que pela Constituição havia dúvidas se podia ou não se candidatar, porque ele tinha assumido pelo assassinato de Kennedy e sido reeleito em 64, então não havia dúvidas se ele poderia ou não, mas ele abriu mão e o Partido Democrata lançou Hubert Humphrey, que era o vice-presidente de Johnson. Ora, nessa época, o Partido Democrata se rompeu completamente, como está acontecendo agora novamente. Rompeu em 3 partes. Uma de extrema esquerda, que causou inclusive um rebuliço danado na Convenção Democrata, tentou destruir a Convenção Democrata porque o candidato não era o que eles queriam. Eles queriam alguém da extrema esquerda do Partido Democrata, como veio em 72 a ser George McGovern. Mas a outra ruptura foi a direita. George Wallace, que tinha sido membro do Partido Democrata, que no Sul sempre foi o partido mais conservador e racista, e teve em George Wallace um representante desse racismo, do segregacionismo. George Wallace não apenas rompeu, como se candidatou a presidente por um tal de American Independent Party. E foi razoavelmente bem votado no Sul. Ele foi 4 vezes governador do Alabama. São 16 anos. Ele era ligado à Ku Klux Klan. Ele dava dinheiro público para a Ku Klux Klan. Mas mesmo assim, vocês vejam que ele ganhou praticamente no Mississippi, Alabama, Georgia. Nixon ganhou. Mas 68 foi um ano, não apenas esse rebuliço se deu pela eleição, mas foi o ano em que 2 grandes líderes americanos foram assassinados. Em abril, Martin Luther King. E em setembro, Robert Kennedy. Martin Luther King foi o campeão, o líder da campanha dos direitos civis. Inclusive foi nesse ano que ele fez, se não me engano, fez aquele discurso, I Had a Dream. E Robert Kennedy era um sobrevivente do irmão e um jovem com todas as chances de ser candidato. Não em 68 ainda, que a coisa estava meio complicada no Partido Democrata, mas talvez se acertando durante o governo que foi de Nixon. Em 72 ele seria um forte candidato contra a reeleição de Nixon.
foi assassinado. Então, em 68, havia também a guerra do Vietnã. Ainda. Os Estados Unidos estavam em guerra interna, como essa que eu falei, e em guerra externa. A população já estava, não só a esquerda, que nunca quis a guerra, que sempre, como Jane Fonda, que foi lá e tirou fotografia de uma metralhadora antiaérea que tinha derrubado aviões do seu próprio país, daí o apelido dela, Hanoi Jane. Mas também a própria população já estava cansada. Em 68, então, essa ruptura interna do Partido Democrata levou a consequências que estamos vendo ainda hoje. O Partido Democrata, porque George Wallace acabou, nunca mais teve nada, o Partido Democrata foi cada vez mais indo para a esquerda. E isso teve duas grandes consequências no momento atual. Uma, a confusão que está armada dentro dos Estados Unidos. Mas a outra, que é a que eu vou abordar hoje, foi o impulso de determinadas organizações globalistas americanas em fazer com que a China saísse do marasmo em que se encontrava desde 1940, desde sempre, mas desde que Mao Tse-tung e a sua idiotice. Mao Zedong eu acho que era um dos únicos sujeitos que acreditava em Mao Zedong. Ninguém mais acreditava nele. Nem os chineses do Partido Comunista já não aguentavam mais as cagadas que ele fez. Ele destruiu a China, praticamente, o que tinha. O que tinha, ele destruiu. Foi quando, então, houve o acesso de Deng Xiaoping. Ora, em 1972, Nixon foi à China. O primeiro a armar essa confusão toda e a armar a China foi Henry Kissinger, e eu já falei sobre isso num vídeo anterior. Henry Kissinger planejou elevar a China a uma potência de primeira ordem. Kissinger jamais lutou pelos Estados Unidos, sempre lutou por um globalismo, que para chegar ao governo, futuro governo mundial, ele teria que passar pela abertura de uma multilateralismo, porque a União Soviética já estava, naquele momento, já se via sinais de que estava começando a feder a coisa lá. E então era preciso estender isso, porque para não tornar os Estados Unidos uma única potência, porque o interesse do seu Kissinger não era esse. Mas em 1973, dois sujeitos fundam uma organização não governamental. Rockefeller e Zbigniew Brzezinski. Eles fundaram uma organização para a união. Antigamente já existia um tal de atlanticismo, que era a ligação dos Estados Unidos com a Europa. Isto foi ampliado para a Ásia e foi Japão, diretamente Japão. E isso foi, então, criado com o nome de Trilateral Commission, Comissão Trilateral. Ocorre que, nesse meio tempo, houve o impeachment de Nixon, cujo vice-presidente já tinha sido demitido por corrupção. Spiro Agnew se demitiu por corrupção. Então não tinha vice-presidente, assumiu Gerald Ford, que era o Speaker of the House, presidente da Casa de Representantes. Isso em 72. Em 73, então, essa dupla mortífera
fundou a Comissão Trilateral e imediatamente Brzezinski, que veio a substituir Kissinger, não diretamente como secretário de Estado, que foi Cyrus Vance, que também fazia parte, foi convidado para a Comissão Trilateral, mas para assessor de segurança de política externa do novo presidente de 1976, Jimmy Carter. Mas em 73, ou 74, por aí, Brzezinski descobriu Carter, um caipira da Geórgia, plantador de amendoim. Ele disse, esse cara é o futuro, porque ele é fácil de manobrar. Ele tinha boas intenções, Carter. As intenções eram as melhores possíveis. No entanto, ele foi imediatamente, como nós sabemos, o caminho para o inferno está ladrilhado de boas intenções. Principalmente intenções que foram manobradas de maneira bastante inteligente, para o mau sentido, por Zbigniew Brzezinski. Recapitulando, então, para poder entender, em 72, Kissinger consegue demover Nixon de sua posição anticomunista tradicional e fazê-lo ir à China. Na época, ainda estava no poder Mao Zedong. Em fevereiro de 72, inclusive Nixon topou, porque 72 era novo período eleitoral, e Nixon topou, em parte por isso. E em fevereiro foi à China finalmente. Foi uma surpresa para o mundo inteiro. Eu me lembro quando eu peguei o jornal e olhei, o que é isso? Nixon na China? Que coisa estrambótica é essa? Pois é, mas Nixon foi à China e estabeleceu relações diplomáticas com a China comunista, rompeu relações com Taiwan e ganhou as eleições de uma maneira tão grande que o seu opositor democrata, George McGovern, só ganhou num estado, acho que foi Massachusetts e no Distrito de Colômbia, DC, Washington, DC. O Nixon levou o resto do país. Mas, obviamente, que logo depois ele foi empichado, o vice dele já tinha sido demitido por corrupção, Spiro Agnew, e assumiu então, Nixon renunciou pelo Watergate, Nixon assumiu Gerald Ford, que era o Speaker of the House, o presidente da Câmara de Representantes, o substituto do vice-presidente, no caso do presidente, porque o vice já tinha assumido. Gerald Ford, então, assume e mantém a política de Nixon. Nixon ganhou também uma popularidade imensa porque ele acabou com a guerra do Vietnã. Porque tudo exatamente ao contrário do que se achava. Aliás, já em 64, os Estados Unidos perderam a grande chance, os conservadores americanos perderam a grande chance de eleger o homem que relançou o conservadorismo moderno nos Estados Unidos, Barry Goldwater. Em 64, ele perdeu, mas foi ali que criou-se as bases para a eleição futura de Ronald Reagan e agora de Trump. Isso é um lado da história, eu estou falando do outro.
Então, é importante ressaltar que em 73 foi fundado então por John Rockefeller e Zbigniew Brzezinski, a Comissão Trilateral, uma organização não governamental, uma ONG, voltada para o globalismo. Já existia antes o Atlanticismo, que era a união entre as potências europeias e os Estados Unidos. Rockefeller e Brzezinski acrescentaram o Japão. Por isso ficou trilateral. Inicialmente foram 100 membros americanos, 100 membros europeus, 100 membros japoneses. E essa comissão, então, desde o início, tinha como intenção criar uma situação que se chamou, posteriormente, de um mundo multilateral. Acabar com aquela oposição da Guerra Fria, Estados Unidos contra a União Soviética, e criar um mundo multilateral. Aproveitaram que a China andava se bicando com a União Soviética e seguiram o caminho que Kissinger já tinha aberto, em 72. Quando, mais ou menos no início da formação da trilateral, Brzezinski conheceu Jimmy Carter, um plantador de amendoim da Geórgia, caipira, sujeito bem intencionado em relação a direitos humanos, as coisas e tal, e disse: é esse o homem. Esse cara é muito inocente e vai ser muito bem manobrado por nós, pela trilateral. Sem dúvida foi. Então, lançaram a candidatura dele em 76 para presidente. E ele ganhou as eleições. Foi, até Obama, o pior presidente que os Estados Unidos já tinha tido. Até Obama. Só Obama conseguiu ganhar dele, em maldade e destruição do próprio país. Porque a política bem intencionada dele foi muito bem manobrada. O governo do Carter foi um governo da Comissão Trilateral. E a Comissão Trilateral, ela tinha por que criar um mundo multipolar, e isto significava aproveitar a abertura que tinha sido feita por Henry Kissinger e incluir a China no trilateralismo. Quer dizer, o próprio Japão e a China, que não se bicavam muito bem desde 1937, quando o Japão invadiu a China, houve a guerra e ficou extremamente rancorosa a população chinesa contra os japoneses. Uma das coisas principais que a trilateral fez foi exatamente reconciliação entre japoneses e chineses. E usar, inclusive, o poder econômico japonês não mais ser investido no próprio Japão, mas ser investido na China. Ainda era Mao Zedong. Agora, o próximo passo que foi dado foi quando Mao Zedong morreu, e lá por 78, Deng Xiaoping assume o poder. Aí as coisas mudam na China. A primeira coisa que Deng Xiaoping fez foi libertar todos os intelectuais chineses que imediatamente foram assambarcados pela trilateral. Vamos todos para os Estados Unidos, vocês vão dar aulas lá sobre a China e nós vamos ensinar vocês a como fazer as coisas para crescer. Então, a moderna China, potência,
é uma criação da Comissão Trilateral. Claro, teve a contribuição enorme de Henry Kissinger, mas quem seguiu os passos de Kissinger foi Brzezinski. Não como Kissinger, que ele foi secretário de Estado, mas sim como assessor de segurança do presidente, segurança internacional do novo presidente Jimmy Carter. O primeiro que ele convidou foi Cyrus Vance, que também era parte da Trilateral para o Secretaria de Estado, Departamento de Estado. E, enfim, o governo Carter foi um governo manobrado totalmente, era um tipo de governo da Comissão Trilateral. E foi este governo que bolou a transferência de tecnologia ocidental para a China. Ocidental e japonesa. Ora, Deng Xiaoping viu aquela grande chance, que era o que ele queria. Ele disse, bom, como eu interpreto aquela frase dele, que não interessa a cor do gato, interessa que caça ratos, ele viu a grande chance da China mudar de cor para enganar todo mundo e conseguir comer os ratos, porque os ratos estavam se entregando. Foi praticamente Jimmy Carter e a Comissão Trilateral que criaram a nova China. Aqui tem certos documentos da Trilateral que mostram exatamente, tem um deles que se chama An Overview of East-West Relations, que ele mostra a necessidade de garantir à China condições econômicas que isso seria no interesse do Ocidente. Falso! Seria no interesse da criação desse mundo multipolar. Não permitir, porque já se antevia lá pela década de 70, lá para o final da década de 70, que a União Soviética estava mal. Claro, não nós, os cidadãos comuns, não sabíamos disso, mas a CIA, por mais ineficiente que fosse, conseguia perceber coisas terríveis dentro da União Soviética, um descontentamento muito grande, porque a União Soviética não tinha condições também de manter aquela mesma investimento para fazer frente aos Estados Unidos na Guerra Fria. Estava quase falindo. E foi aquela história que quem é daquela época, que viveu aquela época, lembra que a escolha entre canhões ou manteiga. Quer dizer, entre armas de guerra ou dar comida para a população, e eles optaram por manter a coisa, até Reagan manter a situação dessa Guerra Fria. Quer dizer, ao invés de produzir manteiga, produzir alimentos que eles necessitavam, eles produziram canhões e mísseis. E o Ocidente, burro como sempre foi, e mandou alimentos de graça para a União Soviética. Então a União Soviética, não, para que nós vamos investir em alimentos, nós ganhamos de graça? Então vamos investir em mísseis. Então, a mesma coisa passou a acontecer com a China. Então, esta é a primeira consequência da criação da Comissão Trilateral, que há várias outras coisas que na nova edição, na terceira edição do meu livro, O Eixo do Mal, eu vou dedicar uma parte maior do que nas primeiras duas à Comissão Trilateral. Porque essa tem de uma importância muito maior do que qualquer outra. Claro, o Council on Foreign Relations era, vamos dizer, o que fazia as grandes estratégias, mas é uma espécie, a Trilateral é uma espécie de executor daquilo que o Council on Foreign Relations
bolava como estratégia. E a própria trilateral era constituída por pessoas de alto gabarito intelectual, que também produziram muitas estratégias próprias. Como, por exemplo, vemos aqui, num dos documentos da trilateral, a respeito da China, concluímos que, 1. Devemos ajudar a construir a China comunista a construir-se como superpotência. 2. Que a China deverá recomeçar o seu expansionismo pelo restante da Ásia. E 3. Que através da China o Ocidente iria financiar também as atividades guerrilheiras na Tailândia e na Malásia. A transferência, principalmente, da tecnologia ocidental, que foi bolada naquele ano do governo Carter. Ora, a população americana realmente não tolerou o governo Carter, que foi um desastre. Um desastre. Foi um desastre, e um desastre tão aparente que não conseguiu se reeleger. Foi aí que entrou Ronald Reagan. Mas vamos pular o governo Ronald Reagan, para não complicar muito as coisas, e vamos para Clinton. Mas antes de chegar em Clinton, quando Reagan terminou seu segundo mandato, ele colocou como seu candidato George H.W. Bush pai, que era membro da trilateral e do Council on Foreign Relations, apesar de ser vice-presidente do Ronald Reagan. Ronald Reagan sabia disso. Não é possível que não soubesse. No entanto, lá estava ele como vice-presidente, e foi quem então lançou a ideia da nova ordem mundial. Tem o documento que já está lá no meu livro, no Eixo do Mal Latino-Americano, está bem mostrado a participação dele, tem lá o link para o documento, que foi a primeira vez lançou-se oficialmente. O nome Nova Ordem Mundial já existe há séculos, mais de um século, mas que lançou-se oficialmente através de um governo de alta potência, como os Estados Unidos, a ideia de uma nova ordem mundial. Foi lançado então por Bush pai, que faz parte do establishment americano anti-Trump. Ele, a família Bush toda. Tanto que eles estão fazendo a campanha para o Biden no Texas. E olhe lá que pode ser que... Porque eles são muito conhecidos no Texas como conservadores. Mas conservadores de quê? Conservar esta ordem mundial, essa nova ordem mundial que eles criaram. E Trump está destruindo. Mas, então, chegando ao governo Clinton, aí veio a retribuição. A China foi quem financiou praticamente a eleição e a reeleição de Bill Clinton, que permitiu, como está no meu outro livro, Como o Governo Mundial Totalitário, que permitiu a espionagem chinesa a espionagem militar chinesa, inclusive nas bases, por exemplo, como a base aeronaval de San Diego. Do lado tinha, ali do lado tinha, por razões comerciais, tinha uma fábrica da Lockheed, e ali havia espionagem direta da China. Abertamente, funcionários chineses podiam entrar na base naval. Ora, isso é um absurdo, mas é o que aconteceu. E é isso que está explodindo agora, e que, se Trump for reeleito, então, ele vai conseguir avalar
já está abalando muito essa ideia de uma nova ordem mundial. E agora é que se juntam, convergem as duas coisas que eu falei no início. A potência chinesa ameaçando os Estados Unidos e a revolta interna nos Estados Unidos. Isso está tudo ligado através dessas comissões trilateral que continua existindo, do diálogo interamericano que o senhor Fernando Henrique Cardoso faz parte, do Council on Foreign Relations, da Rockefeller Foundation, da Ford Foundation, enfim, Packard Foundation. Podem todas essas foundations, que também estão muito bem descritas no meu novo livro, como o governo mundial totalitário, que elas todas estão pagando através de grandes empresas. Está no meu site, eu coloquei no Twitter, uma relação das empresas que estão financiando o Black Lives Matter e outras, e o Antifa. Essa relação de empresas, elas estão doando tudo isso para destruir os Estados Unidos internamente. E é isto que está em jogo no momento. Vejam como convergem as coisas, porque são os mesmos grupos que armaram a China, deixaram-na nesse estado, armaram militarmente e também industrialmente, criaram a indústria chinesa praticamente, que era inexistente, não tinha nada. A China não fabricava nem fósforo, eu acho, no tempo do Mao Zedong. Era um país de camponeses. Então, quem fez isso é a mesma pessoal que está financiando a destruição interna dos Estados Unidos. Eu espero ter dado uma visão geral, muito geral, porque realmente não tenho tempo para mais do que isso, de como as estratégias se uniram. Os mesmos grupos que estavam lutando lá em 68 para destruir os Estados Unidos, agora estão novamente não, eles continuam, porque foram interrompidos por Nixon, foram interrompidos por Reagan, muito, e agora por Trump, mas eles continuam, porque cada vez mais, como eu disse no início, o Partido Democrata está indo para a esquerda, cada vez mais esquerdista. E o governo Obama foi o coroamento dessa esquerdização. Bom, eu fico por aqui hoje, como sempre agradecendo a audiência e a paciência. Até o próximo.